Salmos de número 34 vai falar sobre o quão nosso Deus é bondoso, o quão nosso Deus é poderoso e o quão Ele tem prazer em nos abençoar, tem prazer em nos dar a vitória, em nos libertar, em nos livrar. Esse é o nosso Deus. Eu dizia essa semana que o nosso Deus, Ele não tem prazer no sofrimento, Ele não tem prazer na miséria, muito pelo contrário. Jesus Cristo vai dizer: olha, eu estou aqui, eu vou morrer para que vocês tenham uma vida, mas não é qualquer vida, é uma vida abundante, abundante. E a minha pregação de hoje à noite está muito alinhada, eu acho que é uma continuação da mensagem do pastor Oséias, hoje pela manhã, porque muitas vezes nós olhamos Deus como, o pastor Sérgio sempre usava aqui uma expressão, um Deus tribal. Existem algumas pregações que colocam Deus como um chefe de uma tribo, um líder de uma gangue, um líder de uma tribo, e Ele é aquele que vai castigar, que vai arrancar a cabeça, e o nosso Deus não é nada disso, queridos. Nosso Deus definitivamente, Ele não se envolve com isso. Quem mexe com isso é demônio, é Satã, qualquer outra coisa. O nosso Deus está no seu alto e sublime trono e tem prazer em ser achado por aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Esse é o nosso Deus. E o Salmos 34 é um Salmos que vai resumir o ano para mim, na minha vida, ministério, igreja, tudo aquilo que nós enfrentamos até aqui. E eu tenho certeza que outros desafios irão surgir, mas o nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, queridos. Então creia nisso. Eu estou me apegando a isso, aprendendo a descansar em Deus. Porque como é difícil a gente se auto-prevalecer. Tem dinheiro? Ou tem alguma coisa? Tem cartão? E tenta. Mas na verdade surgem situações na nossa vida, querido, que não é dinheiro, não são pessoas, é você e Deus, é só Deus que pode operar na nossa vida. Isso é um convite tremendo para descansar debaixo das poderosas mãos de Deus. E nessa noite eu quero ler esses salmos com você e meditar com você nesses salmos. Salmos de número 34, é um salmo de Davi, e é interessante que Davi escreve esse salmo fugido. Saul estava com muitos ciúmes, acendeu a ira de Saul e queria a cabeça de Davi a todo custo. Davi foge. Olha como os problemas, a situação das nossas vidas, elas nos fazem perder a razão. Davi foge para Gate. Vocês estão lembrados de onde que era Golias? Davi era o inimigo número 1 do povo de Gate, porque ele tinha matado Golias. E numa atitude de desespero, Davi, a primeira coisa que ele pensa é se esconder em Gate. Veja bem, se esconde aonde o povoado odiava, não queria saber de Davi, mas foi a primeira coisa que Davi fez. Ele saiu correndo para Gate, e aí Abimeleque, aquele rei, aquele líder daquela tribo, Davi se finge de doido, está lá em 1 Samuel, já preguei sobre essa passagem, e o texto fala de 1 Samuel, que Davi, ele começou a babar pela barba, e a zunhar as paredes, para tentar escapar. É o desespero, numa situação de vida ou morte, a pessoa perde a dignidade. Davi perdeu a dignidade, querido, tudo para tentar escapar, e quando Deus o livra, ele escreve esses salmos, salmos de número 34, e ele vai dizer assim, ó, vamos ler o 1, 2 e o 3, louvarei ao Senhor em todo o... Só aqui, dava para a gente estacionar aqui e terminar a mensagem aqui, louvarei ao Senhor em todo o tempo. Davi estava fugindo, ele estava se fingindo de doido, babando, todo sujo, arranhando parede e tal. E aí ele vai dizer, mas eu preciso louvar o meu Deus em todo o tempo. Não é somente na bonança, não é somente na saúde, não é somente quando tudo vai bem. O meu Deus, Ele é em todo o tempo. Ele é Deus. E aí ele começa, louvarei ao Senhor em todo o tempo. Mas Davi, você está fugido.
Davi, você está em uma região que o pessoal quer te matar também. Davi, você está se fingindo de doido, a sua dignidade foi embora. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. E não tem como a gente ler esse verso sem lembrar de Jó. Jó com aquelas feridas, cheirando mal, os cachorros vinham, lambiam as suas feridas, os amigos, a esposa. Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E aí ele vai dizer, como que eu vou amaldiçoar esse Deus? Como? Foi Ele que me criou, foi Ele que me sustentou, foi Ele que me trouxe até aqui. Eu o louvarei em todo o tempo. Que coisa! E aí, vamos terminar 1, 2 e 3. Louvarei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca, a minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. E é interessante que o povo hebreu, quando saiu do Egito, 40 anos peregrinando, e aí Deus proveu o maná, está lá em Números capítulo 11, Ele mandou o maná todos os dias, e aí em Números capítulo 11 vai dizer que o maná tinha um gosto adocicado, uma mistura de azeite, então não era algo ruim, de maneira nenhuma, era algo milagroso, uma provisão, mas de repente, tinha uns estrangeiros no meio do povo hebreu, e os estrangeiros falaram assim, estou com saudade de um churrasco lá do Egito, e aí o povo falou, é verdade, lá no Egito a gente tinha carne, a gente tinha pepino, a gente tinha verdura, a gente tinha tanta coisa, e nós estamos nesse deserto comendo do maná, e aí o texto vai dizer em Números capítulo 11, que o povo começa a murmurar, ou seja, a reclamar da bênção e do milagre de Deus. Meu irmão, e aí, por isso que eu disse que eu estou alinhado com o pastor Oséias, é uma continuação. Às vezes Deus está provendo na tua vida, te enviando um maná, e o maná é a porção diária, não é para sobrar, não tem como dividir, é só para a tua casa, só para a tua família, só para os teus, mas é um milagre de Deus para você, é a porção necessária para esse momento que você está vivendo, só que nós não entendemos, nós começamos a reclamar, começamos a murmurar, começamos a praguejar, pior, começamos a amaldiçoar a bênção de Deus. Olha que coisa, amaldiçoar a bênção de Deus, uma incoerência sem tamanho. Meu irmão, aquilo que Deus colocou na tua mão, Deus vai multiplicar com essa porção que você tem, Não murmure, não murmure, não murmure. E aqui está a diferença de religiosos para discípulos. Religiosos só estão atrás de Cristo por conta da bênção, por conta do milagre. E Jesus tinha essa noção. Esse povo só está atrás, essa multidão, por conta do pão, por conta do peixe, por conta do milagre. Mas o meu Pai, o Pai Celestial, está buscando verdadeiros adoradores, querido. O povo religioso, ele não está interessado em andar com Deus em todos os momentos, só está interessado na bênção. Mas nessa noite, nós somos verdadeiros adoradores, discípulos desse Deus Todo-Poderoso. Essa consciência, não transforme a sua vida em um caos, querido, não transforme. Deus tem colocado em suas mãos a porção necessária da sua subsistência, creia nisso. E aí ele vai dizer assim no verso 2, a minha alma se gloriará no Senhor, e aí ele diz assim, os mansos o ouvirão. É interessante essa palavra manso, porque aqui a gente tem que tomar cuidado, senão fazemos uma confusão. O manso é aquele que é pacato, é aquele que não tem boca para nada? Sim, no português o significado de manso é aquele tranquilo, é aquele que praticamente nada tira a paz, é aquele sossegado, é como nós dizemos, o mundo está caindo lá fora, e a pessoa aqui está tranquila, sossegada, como se não existisse o amanhã, mas não é o que significa o texto. Manso, aqui no original, é aquele que tem autocontrole, olha isso, manso é aquele que tem autocontrole,
autocontrole. E aí faz todo sentido na frase, porque assim, ó, os mansos o ouvirão. Eu preciso ter autocontrole para ouvir a voz de Deus no meio do deserto, pastor Oséias. Eu preciso ter autocontrole para ouvir a voz de Deus no meio de uma enfermidade. Eu preciso ter autocontrole para ouvir a voz de Deus no meio de uma pendura, de um momento difícil financeiramente. Eu preciso ter autocontrole. E aí o salmista está dizendo, olha, aquele que tem autocontrole, aquele que controla as suas emoções, aquele que consegue controlar a sua língua, daqui a pouco ele vai falar disso, aquele que consegue colocar sua mente em paz, em silêncio, essa pessoa, ela vai ouvir a voz de Deus. E aí ele vai continuar assim, ó, os mansos o ouvirão, e o quê? Se alegrarão. Ah, meu irmão, como é bom, no meio do deserto, escute o que eu estou te falando, no meio da escassez, termos a certeza que Deus está conosco, queridos. Não tem coisa melhor do que você ir para uma oração quebrado, ir para uma oração sem expectativa, ir para uma oração completamente destruído por dentro, e levantar restaurado pelo Espírito Santo de Deus. É um refrigério, ouvir a voz de Deus. E nós podemos ouvir a voz de Deus através da palavra, através de um pregador, através de um profeta, através de um louvor, através de um anjo. Ouvir a voz de Deus é um refrigério, queridos. É um refrigério para as nossas almas. Saber que Deus está ao nosso lado em todos os momentos. Por isso que ele diz, a minha alma se gloriará no Senhor. Aqueles que têm autocontrole ouvirão e se alegrarão. E aí ele vai dizer, engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Louvar a Deus individualmente é glorioso, é poderoso, é restaurador, mas estar em comunhão com a igreja não tem preço, queridos. A igreja, porque eu estou aqui, eu estou de um jeito, você está de outro, e nós, em uma só voz, em um só Espírito, nós adoramos esse Deus Todo-Poderoso. E aí ele vai dizer assim no verso 4, agora entra no particular, desertos em nossas vidas, são situações para que você tenha experiência com Deus. E ele vai dizer assim a partir do verso 4, busquei ao Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores, olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos, clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias, glória a Deus por isso, porque Deus responde a sua oração hoje, querido, hoje, não é somente no tempo de Davi, é hoje. E ele está dizendo, busquei o Senhor, particular. Existem problemas na nossa vida que não adianta terceirizar, não adianta jogar para pai, para mãe, para avó, bisavó, é você e Deus, é um particular entre você e Deus. E é interessante que, quando a gente está passando por problemas, nós temos a mania de jogar a culpa no outro. Ah, não, eu estou assim por conta disso, por conta daquilo, eu estou passando por isso, porque daquele lá, por conta daquilo ali. Meu irmão, aproveite essa oportunidade e comece a ter um particular com Deus nesse momento que você está vivendo. Começa a buscar o Senhor. E é interessante que aqui, o texto é o mesmo de Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E o nosso Deus, ele está doido para ser encontrado. Ele quer ser encontrado por verdadeiros adoradores. Porque o nosso Deus não é um Deus, uma estátua. Ele não é um poste. Não, não, não. Ele é um Deus presente. Ele é o Emanuel, Deus conosco. E aí é o mesmo verbo utilizado em Jeremias 29:3. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Olha que coisa gloriosa. Qual é o risco de uma oração sincera encontrar Deus? Olha isso. Qual é o risco de uma oração verdadeira? Encontrar Deus. Meu irmão, ser tocado por Deus, sentir o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, uma oração sincera,
Uma oração onde eu não terceirizo o problema. Uma oração que eu reconheço as minhas faltas, que eu reconheço os meus erros, que eu reconheço o meu orgulho. Qual é o risco? De encontrar Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Esse é o risco. E aí ele vai dizer no verso 7, veja, agora, lembre-se, Davi está em Gate, fugindo de Saul, no meio daquele povoado que também quer matá-lo, e aí ele tem a certeza, verso 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, oh aleluia, o anjo do Senhor, queridos, é Deus que nos livra, é Deus que nos guarda, é Deus que guarda a tua casa, que guarda os teus filhos, que guarda os teus netos, que guarda toda a tua parentela, é Deus que guarda. E aí ele está dizendo, eu estou aqui em Gate, não morri, porque o anjo do Senhor está acampado junto comigo. Olha isso. Aí no verso 8, Davi faz um convite. Provai. E aqui nós temos que tomar cuidado. Gideão provou o Senhor. Você não é Gideão. Porque fulano provou. Você não é fulano. Você é você. E aí Davi faz um convite. Provai. Mas não é de colocar Deus à prova, de testar. Vamos ver se Deus tem poder. Vamos ver se Deus pode. O provar aqui é sentir. Sinta e vede que o Senhor é bom. Veja isso, a bondade de Deus, em meio à dor e o sofrimento, o meu Deus, o nosso Deus, Ele é bom, querido. Provai, sinta e vede que o Senhor é bom, feliz o homem que nele confia. Eu não estou confiando no dinheiro, dinheiro resolve muitos problemas. Eu não estou confiando no fulano, na fulana, que podem resolver muitos problemas. Mas a minha confiança última está no Deus Todo-Poderoso. Sinta a bondade de Deus. Olha isso. Davi, que estava fugido, falou, olha, eu estou aqui, mas eu estou sentindo e provando dessa bondade maravilhosa de Deus. Verso 9. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Isso aqui é um texto difícil. Como é que não tem falta? Davi estava fugido, escondido, fingindo de doido, perdeu a dignidade. E aí ele escreve agora, aqueles que temem ao Senhor não tem falta de nada. Você sabe o que Davi estava falando? Se nós temos a presença de Deus, isso nos basta, querido, porque Ele vai acrescentando todas as coisas, dia após dia, na minha vida e na tua vida, Ele nos basta, Deus basta. Por isso que Ele diz, veja, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Nós estamos debaixo desse Deus Todo-Poderoso, e no verso 10, Ele vai usar uma figura. Ele vai dizer, está vendo os leões? Pois é, predadores, estão ali no topo da cadeia, que corre atrás do alimento para os seus filhos, seus filhotes. Ele vai dizer assim, os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor, de nada tem falta, de nada tem falta, de nada tem falta, de nada tem falta. Está na hora de fazer um propósito com Deus para 2025, murmurar menos, reclamar menos e começar a agradecer a Deus, porque em nome de Jesus você não tem falta de nada, a presença de Deus está com você, meu irmão e minha irmã. Temos que aprender. Nós não somos o povo hebreu. Jesus Cristo já morreu, ressuscitou para todo sempre, glória a Deus por isso, venceu a morte. E ainda está dizendo, vinde benditos do meu Pai, porque eu vou preparar um lugar para todos vocês, todo aquele que crer será salvo. Veja, nós não temos falta de nada, queridos. A pior coisa é a pessoa perder a esperança. E o que é perder a esperança? Não ter mais perspectiva, não é mais sonhar, não é mais ter nenhuma possibilidade.
Mas nós não somos esse povo sem esperança. A nossa esperança está em Jesus de Nazaré, que vai voltar para buscar a mim, buscar você, buscar um povo santo e nos levar para o céu de glória. Nós temos a esperança gloriosa. Não temos falta de nada, nada. Mas está faltando dinheiro, está faltando aquilo, está faltando aquilo. A presença de Deus está na minha casa, no meu lar, no meu lar. E agora, no verso 11, ele faz um convite, veja. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Interessante isso aqui. Ele chama de menino, e o menino aqui não é a criança. Ele está chamando aquele que não tem experiência, aquele que não fugiu que nem ele, e que não está experimentando esse livramento em tempo real. Davi, ele escreve isso em Gate. Ele estava experimentando isso ao vivo ali, enquanto ele escrevia. Vinde, meninos, vocês têm que aprender. Vocês têm que aprender. Como andar com Deus é bom, como servir a Deus é bom. E ele vai dizer assim, ó: quem é um homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Quem é que quer viver bem? Qual é o segredo de uma vida boa? É isso, a pergunta dele é essa. Qual é o segredo? Agora ele vai dizer assim no verso 13. Veja. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. O segredo está aqui. Murmure menos. Se possível, não murmure. E comece a agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida. Mesmo sendo um pouquinho, mesmo sendo aquela pequena porção, é nesse pouco que Deus multiplica sobre a sua vida. Qual é o segredo de uma vida boa? Olha isso. Guarda a tua língua do mal. Guarda, ou seja, não use a tua língua para amaldiçoar. Não use a tua língua para proferir palavras aonde irão produzir morte. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar enganosamente. Meu irmão, você tem um poder imenso dentro de você. O Espírito Santo, Ele quer usar a sua vida. Ele quer usar você para abençoar a outras pessoas. E aí ele vai continuar, verso 14. Aparta-te do mal e faz o quê? O bem. E é interessante que ele vai dizer o seguinte, ó: procura a paz e a segue. Nesse texto de procurar a paz, não, eu sou da paz. Não, eu longe de confusão, longe de mim. Isso é pouco. Isso é pouco. O povo de Deus é um povo de paz, querido. O nosso Deus é um Deus de paz. O Espírito Santo, Ele traz paz, que nenhum entendimento explica, que nenhuma razão explica, que nenhuma lógica consegue decifrar. O povo de Deus é movido por paz. E Ele está dizendo: procure a paz e a segue. Ou seja, estabeleça a paz aonde você estiver. Aonde você estiver. O problema é que muitos de nós somos combustíveis para o caos. Problemas de muitos de nós que queremos jogar mais gasolina em meio ao problema. Meu irmão, Jesus Cristo te chamou para que você seja um pacificador lá na tua casa, no meio da tua família, da tua parentela, no teu trabalho. Você foi chamado para procurar e perseguir a paz e estabelecer essa paz. É a marca do povo de Deus. É a marca do povo de Deus. Sobriedade. Veja, e ele vai continuar dizendo o seguinte no verso 15: os olhos do Senhor estão sobre os justos. E o pastor Osés pregou hoje de manhã sobre isso. Os olhos do Senhor estão sobre quem? Os justos. Não é que Deus não esteja enxergando o injusto. Quando ele fala que os olhos do Senhor estão sobre os justos, ele está dizendo: as bênçãos do Senhor recaem sobre aqueles que são justos. Este é o significado desse verso. As bênçãos de Deus, as mãos poderosas que abençoam, estão sobre aqueles que são justos. E aqui cabe um ponto. Muitas das vezes, eu já fiz isso várias vezes, já falei isso. Não, quando eu melhorar, eu vou fazer de maneira diferente.
Quando eu conseguir tal dinheiro, eu vou dar o dízimo, a oferta, porque agora aí eu vou, mas agora eu não posso. Queridos, fostes fiel no pouco, sobre o muito fostes fiel no pouco, sobre o muito, eu te colocarei. A justiça de Deus, ela independe da situação, ela independe do momento. E aí o texto está dizendo, olha, os olhos do Senhor, a bênção do Senhor, estão em cima daqueles que também são justos. Se é nessa pequena força que Deus está me ajudando, é aqui que eu serei justo diante dEle. Sabe por quê? Porque, meu irmão, se eu não sou justo aqui embaixo, ganhando 10 reais, no dia que eu ganhar 10 mil, eu vou ter dó de ser justo também. Porque eu vou falar, é muito dinheiro. Se eu não consigo ser justo com 5 reais, quando eu ganhar 5 mil, eu vou dizer, é muito dinheiro, manda só 100 para a igreja, manda só 100 lá para o Projeto Maná, ajuda só com isso lá. Ah, meu irmão, entenda uma coisa, o tempo é hoje, é agora, é nessa situação que você está vivendo, que Jesus Cristo te chama para que você seja justo. E quando eu vou caminhando com Ele, com essa pequena força, com esse maná, com essa pequena porção, Deus vai multiplicando, Deus vai multiplicando, Deus vai multiplicando, e Ele vai enviando cada vez mais, porque Ele vai me provando, vai me testando, e eu consigo ser justo. É assim que funciona a princípio, queridos, não é o contrário. Ah, mas Deus sabe do seu problema. Sim, Deus sabe, demônio sabe, o mundo espiritual sabe do seu problema. Resta saber qual vai ser o seu posicionamento diante disso. Resta saber o que você vai fazer a respeito disso. E aí ele vai continuar assim, ó. Veja, versos 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Eu oro e não me responde, por que será? Eu estou orando, eu vou para monte, eu faço campanha, eu jejuo até meio-dia, até às 18, 24, 48 horas, e nada acontece. Por que será? Será que eu estou agindo com justiça? Será que eu estou usando e usufruindo dos princípios de Deus? E aí ele vai continuar assim, ó. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para o desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, mais uma vez Davi afirmando, os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias, querido. Esse é o nosso Deus, um Deus presente, o Emanuel, o Deus conosco. E aí ele vai continuar, nós estamos terminando. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Aqui é interessante, falando de justiça, agora está falando da humildade. Perto está o Senhor daquele que tem um coração humilde, daquele que reconhece suas faltas, daquele que está se humilhando debaixo das suas poderosas mãos. Sabe por quê? Aquele que é orgulhoso, aquele que alimenta um espírito altivo, Deus não tem nada com isso, Ele não tem conta com esse. Deus está procurando corações que estão quebrantados, corações que querem ter um encontro com Ele, genuíno, corações que reconhecem que sem Ele, nada pode ser feito, queridos. Olha os ensinamentos, e aí nós vamos terminar, verso 19, muitos são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de quantas? De quantas? Se coloque de pé. Deus, Ele olha para você, queridos. Deus, Ele te enxerga, Ele te livra de todas as aflições, todas. Ah, mas é meio arriscado falar assim, né? Não é não, porque quem está dizendo é a palavra de Deus. Ele livra de todas as aflições, todas. Você sabe o que isso significa? Que você pode descansar, você pode deitar e dormir, você pode descansar o seu corpo, porque Deus cuida do amanhã, do seu amanhã. Deus cuida do seu processo, Deus cuida da sua família, Deus cuida. Ele livra de todas as angústias. Eu vou terminar os últimos 3.
Ele guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. É interessante, um salmos messiânico. Davi em Gate, escrevendo esses salmos, dizendo: olha, eu não apanhei, eu não tive nenhum osso quebrado. Só que Davi era um homem, como eu e você. E esse verso se cumpre em sua plenitude com o nosso Jesus, lá na cruz do Calvário. Nenhum osso foi quebrado. Nenhum. Porque Deus nos livra de todas as nossas angústias. A malícia matará o ímpio, os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Oh, aleluia! Jesus Cristo não veio trazer juízo para você, querido, para mim, para a sua igreja. Jesus Cristo veio levar a igreja para o céu de glória. Jesus Cristo nos veio resgatar a minha alma, resgatar a tua alma de um juízo eterno. Jesus Cristo nos levanta, querido, e nos sustenta com a sua poderosa mão, como foi ministrado aqui no início. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Jesus. Ei, por que te abates? Por que se preocupas? O nosso Deus, o seu Deus é maior do que todas as coisas. Ele é maior do que todas as coisas. Verso 1, louvarei ao Senhor. Projete o verso 1, por favor. Louvarei ao Senhor. Nós vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente na minha boca. Que isso seja uma realidade para você em 2025. Quando surgir aquele problema, o meu louvor, o louvor ao meu Deus está na minha boca, e eu louvarei em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo. Aleluia! Eu não vou amaldiçoar aquilo que Deus está colocando na minha mão. Não. De maneira nenhuma. Eu vou agradecer, porque eu sei que é desse pouco que Ele multiplica. É no meio desse caos que Ele restaura a minha família. Eu tenho certeza absoluta disso. É palavra. Quero orar com você agora. Pedir a esse Deus Todo-Poderoso que nos ajude. Que 2025 a gente murmure menos. Que possamos reclamar menos. Se possível, não reclamar. Eu sei que é impossível, mas vamos tentar. O nosso Deus é um Deus Todo-Poderoso. É um Deus de provisão. Ele é Pai. Ele é Pai. Ele conhece, Ele sabe daquilo que nós precisamos. Ele sabe daquilo que você precisa, queridos. Clame a Ele, tenha o seu particular com Deus. Vamos orar nesse momento. Espírito Santo, o Senhor é um Deus Todo-Poderoso, Pai. O Senhor é Pai. O Senhor é bendito sobre todas as coisas, e eu quero te louvar, eu quero te agradecer, eu quero engrandecer o teu nome, por todas as coisas, Senhor. Pai, perdoa todas as vezes que reclamamos, perdoa, Senhor, todas as vezes que proferimos uma maldição, diante de uma bênção que o Senhor proveu. Perdoa-nos, ó Pai. Queremos, ó Deus, queremos andar debaixo das tuas poderosas mãos. Queremos te agradecer, Pai. Queremos te honrar, queremos te glorificar, queremos, ó Deus, te louvar por todos os teus benefícios, Senhor. Eterno Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor é bendito, o Senhor é eterno, o Senhor é Rei. Aleluia. Meu Deus, receba a nossa adoração nesse momento. Receba o nosso louvor nesse momento, em nome de Jesus.